no conhecimento. Eu tenho que falar que esse é um dos cultos que mais me chama a atenção, assim. Fico ansioso para vir aqui na sexta-feira, porque a gente sai daqui edificado, né? Creio que vocês também. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o livro dos Provérbios, capítulo de número 2. Aleluia. Quem for achando aí, vai dizendo amém. Aleluia. Vamos iniciar a leitura. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios, capítulo de número 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata e buscares, e como tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidades e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com más perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Feche seus olhos, meu irmão. Eu queria te convidar agora neste momento a abrir o seu coração, os teus ouvidos, a deixar tudo aquilo que você já passou durante esta semana, a esquecer de todos os momentos difíceis e de tudo aquilo que, de certa forma, até agora tirou a tua paz. Porque a palavra do Senhor, nesta noite, trará a ti o conforto que te falta. A palavra do Senhor, esta noite, vai encher o teu coração e a alegria dele vai morar contigo. Aleluia, oremos. Deus, Pai misericordioso, Deus de honra, Deus de graça, Senhor, nós estamos aqui reunidos em mais uma sexta-feira, Senhor, para dizer que Tu és prioridade em nossas vidas, Senhor, para dizer, meu Pai, que a Tua palavra é o nosso alimento diário, Senhor, a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, meu Deus. Ó Pai, nesta noite, abre os nossos ouvidos, Senhor, abre o nosso coração, meu Pai, para que nós venhamos a entender, Pai, e guardar a Tua palavra, Senhor, com ímpeto, Senhor, e com amor. Oh Deus maravilhoso, abençoa, Pai, nesta noite quem irá pregar, abençoa o Teu servo, Senhor, derrama, Senhor, do céu, meu Pai, a Tua unção maravilhosa, que através da vida dele, Senhor, o Senhor fale aos nossos corações. Abençoa quem vai louvar, Senhor, recebe toda a honra, toda a glória, toda a majestade, porque é somente para Ti, Senhor. Tu és o único Deus
e é teu o primeiro e o último lugar desta casa, Senhor. Nós te honramos, Senhor, te exaltamos e agradecemos, no nome do teu santo Filho amado, nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Glória a Jesus, vamos adorar ao nosso Senhor. Seja exaltado aqui neste lugar, Pai. Seja entronizado em meio aos louvores. Aleluia. Exaltamos o teu nome, Jesus. Chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? O profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti.
glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus. De geração em geração, Senhor. Aleluia.
Continue adorando ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta. Aleluia, a sua fidelidade e gratidão a Deus. Aleluias. Somos gratos a Ti, Senhor. Oh, obrigado pela Tua fidelidade, Pai, que é incondicional, Senhor. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti. Pra reconhecer que nada
assim. Aleluia. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta Eu te ofereço, Senhor. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. a vitória vem. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Permanece, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmão? Só Deus é fiel, né? Pela santa misericórdia dele, estamos aqui mais uma vez. Vamos orar pelo dízimo, pelas ofertas. Senhor, meu Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar em tua casa, Senhor. Em meio às lutas, Senhor, em meio às correrias do dia a dia, Senhor, em meio às batalhas, Senhor, pela sobrevivência deste mundo, ó Pai. Porque enquanto nós viver neste mundo, nós necessitamos, Senhor, correr atrás e batalhar, Senhor. Te peço por cada um que ofertou, com coração alegre, com coração contrito, aquele que dizimou, Pai. Abre as portas, Senhor, escancara as portas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai, para que a Tua casa venha ter mantimento, ó Pai. Esse templo aqui venha crescer, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, porque tudo é Teu, Senhor. Nada o Senhor precisa, mas é para mantimento da Tua obra, da Tua casa, Senhor. Que venha ter mais cadeira confortável, um som maravilhoso. Venha forrar essa igreja, Senhor. Venha ter coisas de primeiro mundo neste lugar, Senhor. Porque nós somos Teus filhos, ó Pai. E o Senhor é o dono do ouro e da prata. Nos dê estratégia, sabedoria dos altos céus, para mantermos nossos negócios, Pai, aqui neste mundo. Que nós venhamos ser homens e mulheres de destaque, Senhor. Não por ter nome sujo, mas por homens e mulheres de negócio bem feito, Pai, de honra, Senhor. Te peço por cada um que ofertou, Senhor, abençoa cada um. Que tudo seja para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. Glória a Deus. As criancinhas podem subir. Cuidado na escada, vão devagar. Aleluia. Maravilha. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Que alegria estar na presença do Senhor, né? Estou feliz também porque estou vendo um casal aqui que fazia tempo que não vinha, mas voltaram,
né? Alguns imprevistos. Irmã Lucilene, irmão Davi, estão de volta para a glória de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é a carta que nós estamos estudando. Nós iremos para o capítulo 5 de 2 Coríntios. Terminamos o versículo 10 e hoje nós vamos continuar, pegar do versículo 11, iremos entrar no capítulo 6 até o versículo 2, tá bom? Então será 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 até o versículo 6, capítulo 6, versículos 1 e 2. Vamos lá, diz assim: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as coisas se fizeram novas. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Até aí, até o versículo 2, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nesse momento eu quero pedir mais uma vez a tua graça sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja. Espírito Santo, me ajuda, me dá autoridade, revelação, iluminação da tua palavra, para que nós possamos, Senhor, ter a direção do discernimento, da edificação, do estudo, extrair deste estudo bíblico o melhor, Senhor, que o Senhor tem para nós esta noite. Muito obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, de outros que estão acompanhando ou acompanharão pela live. Toca a vida de cada um, em nome de Jesus. Fica conosco. Amém e graças a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Como nós sabemos, como é sabido de todos, nos cultos de sexta-feira, nós trazemos estes assuntos. Pegamos uma carta de Paulo e nós vamos estudando ela, capítulo por capítulo, versículo, passagem por passagem, e nós estamos hoje na continuação de 2 Coríntios, capítulo 5, pegando a partir do versículo 11. E eu quero falar hoje, ver aqui hoje com os irmãos, o tema Ministério da Reconciliação, uma dádiva de Deus. Ministério da Reconciliação, uma dádiva de Deus, ou uma bênção de Deus.
O apóstolo Paulo ainda estava se defendendo dos ataques dos falsos apóstolos, que o acusavam de pregar a mensagem errada e com a motivação errada. A resposta do veterano apóstolo é que 2 fatores basilares governavam suas motivações no ministério, que era, primeiro, o temor a Deus e o amor de Cristo. Nós vamos analisar esses 2 pontos aqui à guisa de introdução, introduzindo este assunto hoje, e eu peço a sua atenção aqui e a atenção no seu texto da Bíblia, deixe sua Bíblia aberta aí, para nós vermos estes 2 pontos aqui nessa introdução. Primeiro, em primeiro lugar, o temor a Deus. O temor a Deus. Nos versículos 11 a 13, Paulo fala deste temor. Temer a Deus significa profunda reverência por Deus. Temer a Deus não é simplesmente ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a presença e ter reverência à pessoa dele. Aqui, particularmente, esse temor é visto em função do tribunal de Cristo, ante o qual nós teremos que comparecer, como ele fala nos textos anteriores, como nos prepararmos para esse tribunal. Então a pergunta é, como nos preparar para o tribunal de Cristo? Paulo vai oferecer 3 respostas. Primeira resposta, tema a Deus e mantenha uma consciência limpa diante dos homens. Veja o versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Somente aqueles que temem a Deus podem manter a consciência limpa diante dos homens. Uma pessoa só pode manter a consciência limpa diante dos homens se ele temer realmente a Deus. Paulo, ele andava de forma íntegra diante de Deus e também com os homens. Segunda coisa aqui, o segundo ponto que nós devemos analisar para se preparar para o tribunal de Cristo. Não dependa de elogios de homens, mas seja um exemplo para eles. De novo, não dependa do elogio de quem quer que seja, não dependa de elogio dos homens, mas seja exemplo para os homens. Há pessoas que dão tudo por um elogio, pessoas que elas são movidas a elogios. E eu sempre costumo dizer que a psicologia, ela nos dá este leque e diz que o ser humano, ele gosta disso, o ego da gente gosta de elogio. Quem é que não gosta de amanhecer o dia, a mulher, né, e o seu esposo já dá um elogio assim para ela? Quando ela faz o café, minha filha, você fez um café tão bom, né? Quem é que não gosta? O homem, né, a mulher dá um elogio para ele. Então nós gostamos sim de elogios. Só que Paulo, falando na área ministerial, ele está dizendo: não procure elogio dos homens, mas seja principalmente, primordialmente, exemplo para estes homens. É muito melhor você ser exemplo para alguém do que você esperar elogio das pessoas. Paulo não se gloriava em suas credenciais, nem procurava se autoafirmar perante os coríntios, mas ele simplesmente sustentava a sua integridade pessoal. Ele sustentava o seu testemunho pessoal. Os oponentes de Paulo, eles valorizavam muito credenciais. Eles valorizavam muita coisa como carta de recomendação, como ele fala no capítulo 3, versículo 1. Eloquência no decorrer da carta, lá no capítulo 10 nós vamos ver sobre isso. Eles valorizavam isso, eles valorizavam nascimento, herança judaica, visões e revelações. Eles exaltavam as realizações de milagres. Então eles estavam muito preocupados com status, muito preocupados com a questão externa, de aparência. Tem pessoas que elas gostam de títulos. O problema aqui não é gostar dessas coisas, era pegar essas coisas e tentar acusar o apóstolo.
e tentar acusar Paulo. Então, ele se vangloriava em possuir essas coisas externas. E visões e revelações faziam parte da vida de Paulo. Mas ele mesmo não se exibia com isto. Essas experiências, ele não exibia como distintivos de autoridade apostólica. Paulo, ele estava interessado não em se promover, mas ele estava interessado em expandir a igreja de Cristo. O Wisby, que é um comentarista bíblico, ele diz que se vivermos apenas em função do louvor dos homens, não receberemos o louvor de Deus no tribunal de Cristo. Isso é muito forte, eu vou repetir. Ele diz, esse comentarista bíblico, o Warren Wisby, ele diz que se nós vivermos em prol ou apenas em função do louvor dos homens, nós não vamos receber o louvor de Deus no tribunal de Cristo. Por quê? Porque é melhor você receber o louvor de Deus do que você receber o louvor dos homens. Por quê? Porque muitas vezes o louvor dos homens é falso. Muitas vezes o louvor e o elogio dos homens é invejoso, é interesseiro. Então ele está dizendo, é melhor eu receber o louvor de Deus. Porque qual é melhor? Ou o que é melhor? É alguém louvar você, exaltar você, cheio de hipocrisia por dentro? Ou você ouvir o próprio Deus com toda a sinceridade, dizendo, servo bom e fiel? Então Paulo, ele não estava preocupado com o que os homens, os opositores, os falsos apóstolos, os falsos cristãos estavam falando a respeito dele. Ele estava preocupado em expandir a igreja, em ser exemplo para a igreja e ter a consciência tranquila de que Deus estava aprovando as obras que ele estava fazendo por meio do evangelho. Glória a Deus. Terceiro, primeiro ele diz, tema a Deus, mantenha a consciência limpa diante dos homens. Segundo, não dependa do elogio dos homens, mas seja exemplo para eles. Terceiro, não se desencorajem com as críticas dos homens, mas viva para a glória de Deus. Versículo 13, ele diz, porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês. Os críticos de Paulo o consideravam louco, isso é um doido, isso é um abestado. Mas a palavra grega usada aqui pelo apóstolo indica um desequilíbrio mental. E ela, ou seja, está fora de si, ou enlouquecer, porque a loucura de Paulo em deixar tudo e servir a Cristo constituía-se mesmo aqui, era em profunda lucidez. Então, dizendo, esse camarada ele é doido, porque ele tinha tudo, ele é da linhagem dos hebreus, ele faz parte da tribo de Benjamim e sua descendência, ele é fariseu, ele por direito é cidadão romano, ele foi formado aos pés de Gamaliel, e agora ele deixou tudo para trás e está com esse negócio de cristianismo, de evangelho. Isso é doido. Só que Paulo diz assim, eu pego tudo o que eu recebi humanamente falando e considero como lixo, eu considero como esterco, porque eu deixo as coisas que para trás ficam para prosseguir para o alvo da vocação do Senhor Jesus. Aleluia. O prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo lugar, primeiro nós vemos aí esse primeiro ponto, o temor a Deus, e vemos 3 subpontos. Agora o segundo ponto dessa introdução, o amor de Cristo. O amor de Cristo. O assunto principal da introdução, primeiro, o temor a Deus. Mais vale temer a Deus do que os homens. Segundo, o amor de Cristo. Nos versículos 14 até o 17, ele fala sobre isso, porque no versículo 14, ele já começa dizendo assim, ó, pois o amor de Cristo nos constrange. Isso é profundo. Outro fator aqui determinante que motivou Paulo a abraçar o ministério da nova aliança foi exatamente o amor de Cristo.
O amor de Cristo o constrangeu. O amor de Cristo o empurrou, motivou ele a entregar-se ao ministério da reconciliação. Tem um texto que ele diz: quão grande amor nos concedeu o Pai. Ele está dizendo que está constrangido por esse amor. Por quê? Porque ele sabe que não merecia este amor. Ele era perseguidor da igreja. Ele se considerava o pior dos pecadores. Mas a graça do Senhor alcança ele e diz: vem, Paulo, tu és para mim um vaso escolhido. Ele diz: o amor de Cristo é tão grande que ele me constrange. Você já viu uma pessoa que ela é tão delicada, ela é tão educada, ela é tão gentil, ela expressa tanta gentileza para com a pessoa que você fica constrangida. Ela é tão educada, ela quer lhe receber tão bem, que você se constrange com aquela delicadeza. É assim que Paulo está dizendo: o amor de Cristo é tão tremendo, é tão sincero, é tão imenso, é tão profundo, que ele me constrange. Depois ele fala também que por causa desse amor, Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Veja aí o versículo 14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ou seja, ele usa a preposição aí, por, com relação à morte de Cristo. Isso aí significa substituição. Ou seja, ao morrer por todos, Jesus agiu como nosso representante. Outra coisa que ele fala: Cristo morreu para que vivêssemos para ele. Olha o versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Então, para que Cristo morreu? Morreu para que eu vivesse por meio dele. Para que Cristo morreu? Morreu para que eu vivesse para ele. Então Cristo morreu por nós, agora nós vamos viver para ele. O que é isso? Isto é serviço. O que faz você, depois de um longo dia de trabalho cansativo, na sexta-feira, arrastar o seu corpo cansado para cá, sentar aí nessa cadeira, né? E às vezes assim o sono querendo lhe pegar, porque é normal, é natural, mas você veio para cá porque você quer prestar um bom serviço de adoração ao Senhor, porque você entende que Ele morreu por você, porque você entende que agora a vida que você vive nele por meio da fé, aleluia, e você serve a Ele. Nós somos servos de Deus. Depois ele fala que Cristo morreu para que não apenas vivêssemos por meio dele, pela substituição, não apenas vivêssemos por ele, mas Cristo morreu para que nós também vivêssemos com ele. Olha o versículo 16, que ele diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Antes nós conhecíamos Cristo pelas luzes da nossa razão ou pela a intuição do nosso espírito. Agora nós conhecemos-lo pela sua própria revelação. Nós vivemos com ele, isto é, comunhão. Porque antes de você aceitar a fé, antes de você se converter, você ouvia falar de Jesus. Há pessoas que antes não eram crentes, mas era católico ou exercia qualquer outra religião, professava qualquer uma outra, mas você ia para o catecismo ali e tal, algumas coisas, né, para a escola de freira e etc. Ou você via alguma coisa de alguém falando sobre Jesus, ou você via alguém falando sobre Cristo, sobre o Evangelho, você só conhecia ele de ouvir falar. Agora, quando você
aceita Cristo, você passa a conhecer de fato quem Ele é. Porque quando você não experimenta, você só fica no campo virtual. É tipo aquela coisa, eu estou comendo uma comida e tem aqui uma comida bem boa aí, diz aí, macarronada. Vamos dizer que é uma macarronada. Lasanha. Aquela lasanha bem suculenta. Eita, menino. Quem não comeu nada ainda? Você está comendo assim, aí eu estou dizendo, Naildo, tá bom essa lasanha aqui. Micaele fez, caprichou, ó. Aí tem um molho assim, Naildo, tem uma carne, é de frango ou é de carne? De frango. Aí o frango, ó, tem um milho verde, e eu tento explicar para ele como é que é a lasanha. E ele vai ter uma ideia, porque eu estou repassando para ele. Mas se eu pegar a lasanha e dizer, não, experimenta tu mesmo. Porque do tanto que eu falo, pelo máximo que eu descreva para ele, ele não vai sentir o gosto. Ele não vai saber como é realmente aquela lasanha. Mas quando ele experimenta, aí ele tem a experiência real do que é aquilo. Assim somos nós. Você ouvia Cristo, falar de Cristo, agora não, você experimenta Ele, porque você vive com Ele, você tem comunhão com Ele. Jó disse assim, Senhor, eu te ouvi apenas de ouvir falar, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Porque tem um texto que Jó diz assim, eu não vejo o Senhor, Ele passa na minha frente, eu não vejo, Ele passa do meu lado, eu não sinto, Ele passa por trás de mim e eu não percebo. Parecia que era sonâmbulo dormente, não via nada, não sentia nada. Mas ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e te conhecem de perto. Se prepare para viver uma experiência com Jesus, para você não apenas conhecer de ouvir falar, mas de experimentar, de caminhar com Ele, de viver com Ele, que Ele caminhando contigo, e você caminhando com Ele, você fala com Ele, e Ele fala contigo, porque isto é a comunhão, é viver com Ele. Glória a Deus. Então Cristo, Ele morreu também para que vivêssemos a realidade da nova criação. Olha só que texto lindo, versículo 17. E assim, se alguém está certo a tradução, é a versão. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Na corrigida, eu gosto mais desse texto aqui na corrigida, que diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olha que maravilha, irmão. Cristo morreu para que nós vivêssemos a realidade de uma nova criação, porque estar em Cristo é participar antecipadamente da nova criação de Deus, é ter um gosto antecipado da restauração de todas as coisas, é pertencer a uma nova ordem divina, isso é santificação. Ele está dizendo aqui, olha, o que você viveu para trás, passou. O que você viveu para trás, Deus diz que pegou as nossas iniquidades, as nossas transgressões e jogou lá no mar do esquecimento. Tá para ter até hoje um geólogo, um arqueólogo, um geógrafo para saber onde é que é esse mar do esquecimento. Só Deus sabe onde é esse mar. Você pode pegar o mapa mundo, virar de cabeça para baixo, ver o Mar Morto, ver o Mar Mediterrâneo, ver o Oceano Atlântico, ver o Mar Cáspio, ver o Mar Egeu, ver o mar não sei mais do que, mas não vai achar o Mar do Esquecimento, porque esse Mar do Esquecimento só Deus sabe onde está. Ele pegou todas as transgressões e jogou no Mar do Esquecimento e diz assim, olha, não deixa o passado te atormentar, não deixa o passado ser um chapéu sombreiro para você andar de cabeça baixa, não. O seu passado você vai servir de tapete para você pisar em cima. Ele não vai mais influenciar você, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo é novo. Aleluia! Sabe qual é uma das maiores armas do inimigo? É apontar o passado. Ele é igual caranguejo, só anda para trás. Mas naquele, tu agora é crente? Mas tu fazia isso. É assim ou não é? Quando você aceitou Jesus. Mas tu bebia que virava a perna. Tu ia para os forró e virava a noite lá.
Ah, mas tu era isso e não sei mais o quê. Porque ele só aponta para o passado, só aponta para o passado. Mas Deus não, Ele esquece o teu passado, Ele está contigo no presente e vai te dar um futuro glorioso na eternidade. Então, se o inimigo falar do teu passado, meu irmão, fala do futuro dele. Tu só sabe falar do passado, Satanás, mas o meu futuro é no céu, o teu é no lago de fogo. Com Jesus eu estarei lá no meu futuro. Aleluia. Vamos lá. Feita essa pequena introdução, vamos entrar aqui no assunto do texto propriamente dito. Nós vamos ver aqui, irmão, rapidamente, não quero esticar muito, tem aqui umas 6 páginas. Nós vamos ver 5 pontos vitais sobre a reconciliação. O tema é reconciliação, uma dádiva de Deus. Nós vamos agora para 2 Coríntios, né? Nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos pegar agora do versículo 18 em diante. 5 pontos vitais para a reconciliação. Vamos ver o primeiro ponto. Quem está aí, dá um glória a Deus. A necessidade da reconciliação. A necessidade da reconciliação. Paulo diz assim, ora, versículo 18: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha só, o mundo, ele está profundamente marcado por tensões do pecado. O homem, o ser humano, o gênero humano, ele é um ser que está em constante guerra contra Deus, a natureza caída. Ele está em guerra com Deus, está em guerra com seu próximo, está em guerra consigo mesmo e está em guerra com a natureza. Olha só a confusão, depois que o pecado entrou no mundo. Primeiro, o homem ele entrou em crise de identidade consigo mesmo. E depois ele se esconde de Deus, porque ele não sabia mais qual era a sua identidade, estava nu. Depois o homem entra em crise de guerra contra o seu próximo, porque acontece o primeiro homicídio. O irmão mata o outro. E depois ele entra em guerra contra a natureza, porque começa a surgir espinhos e abrolhos. Não existia nem espinho, não existia nem cansanção. Vamos ver qual é o humor com tanta cansanção. Urtiga, não existia isso. É coisa do pecado do homem. E ele entra em guerra. Até hoje, você vê esses terremotos, esses maremotos, as convulsões da natureza, isso é resultado do pecado do homem. Mas a Bíblia diz que Deus através de Cristo vai restaurar todas as coisas e será feito um novo céu e uma nova terra. Mas o homem, ele vive aqui nessa guerra. A reconciliação, então, é uma necessidade imperiosa. A palavra grega katalassen, essa palavra que Paulo usa no original, que significa para nós reconciliação, ela tem um rico significado, porque o verbo alassen significa mudar, No grego clássico, alassen era utilizado para expressar a mudança de forma, a mudança de cor e a mudança de aparência. A palavra katalassen, no grego secular comum, ela adquire o sentido quase técnico de trocar dinheiro, ou mudar por dinheiro. Depois essa expressão passou a significar especialmente a mudança da inimizade em amizade.
Dessa forma, no grego clássico, ela é caracteristicamente a palavra que expressa a ideia de unir duas partes que estavam em conflito. Então, a palavra katalassen, ela é usada no Novo Testamento especialmente para descrever o restabelecimento das relações entre o homem e Deus. Então, o homem, ele é automaticamente, por natureza, quando eu falo homem, eu generalizo, o gênero humano, ele é automaticamente, por natureza, inimigo de Deus. Tem pessoas que dizem assim, mas para que eu tenho que ser crente? Por que eu tenho que aceitar Jesus? Sou uma pessoa boa. Eu não jogo, eu não fumo, eu não ando bebendo, não ando fazendo coisa errada. Para que eu preciso fazer isso? Porque tem um texto que diz, em Romanos, todos pecaram e ficaram longe da glória de Deus. Então precisa-se de um ato de reconciliação. Até hoje, quando se alguém intima alguém, por exemplo, eu tive alguma desavença com o Anaildo, ele fez alguma coisa contra o dano, ocasionou danos morais contra mim, e eu vou e taco o Anaildo na justiça. Aí espera o dia da audiência, ele é intimado. Aí o juiz convoca lá, chega a cartazinha para ele. Olha, dia tal, fulano de tal está lhe intimando por causa disso e disso. Aí os dois chegam lá. Antes, cada um com seu advogado, antes de ir para o tribunal, para a audiência, existe ainda uma reuniãozinha. O juiz se reúne com as duas partes que estão brigadas, estão querendo confusão, e diz assim, olha, tem como vocês entrar num acordo? É isso que vocês querem mesmo? Vocês querem levar isso para frente? Não tem como resolver isso aqui? Aí, se tiver um acordo, há uma espécie de reconciliação. Aí, se a pessoa não tiver, endurecer o coração, não, eu quero levar para frente mesmo, esse cabo sem vergonha. Aí, vai para a primeira instância, segunda instância, até, não é? Então, é assim que funciona. Mas sempre procura-se uma reconciliação, para que os irmãos possam entender. Este termo, reconciliação, todo mundo sabe, todo mundo entende no nosso português. E no mundo grego, isso era muito profundo. Paulo diz, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. No versículo 19 ele fala isso. A palavra que aparece aí é cosmos, mundo. Expressa o sentido abrangente do termo. Interessante que a palavra cosméticos vem dessa palavra. Cosmos, é o mundo. Então, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E o escritor Ray Stedman, ele descreve o ministério da reconciliação e destaca 9 pontos importantes. Eu vou falar bem ligeiro. Primeiro ponto, a reconciliação origina-se em Deus e não no homem, está no versículo 18. Segundo, é uma experiência pessoal. Terceiro, compreende todo o universo. Quarto, elimina a condenação. Quinto, é entregue pessoalmente. Sexto, é investida de autoridade, no versículo 20. Sétimo, é aceita voluntariamente, também fala no versículo 20. Oitavo, realiza o impossível, no versículo 21. E nono, é experimentada a cada momento. Então nós vamos destacar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, o homem precisa se reconciliar com Deus, porque o pecado afasta de Deus. A Bíblia diz, em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que as transgressões, ou seja, os pecados, fazem separação entre mim e Deus. Entre nós e Deus há uma barreira que precisa ser removida no ser humano, que é o pecado. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas como é que eu chego a Deus? Como é que eu vou remover essa barreira? Eu vou precisar de uma reconciliação. Todos nós temos que comparecer um dia perante o tribunal de Cristo. Nesse dia, nós vamos ser julgados pelas obras. E a reconciliação é a remoção
das transgressões. Segundo lugar, o homem ele precisa se reconciliar com Deus, porque todo o impulso do coração do homem é contra Deus. A Bíblia diz que por natureza somos filhos da ira. A reconciliação da nossa carne, a inclinação da nossa carne, ela produz inimizade contra Deus. A vida que nós vivemos à parte de Deus é marcada pela cegueira e pela rebelião. Assim como a irmã cantou aqui, eu era cego, mas hoje eu posso ver, porque Deus removeu dos meus olhos toda a cegueira. Como o filho pródigo, o homem rompeu com o pai, e ele foi para países distantes. E nós somos reconciliados com Deus, ou então nós vamos perecer eternamente. Nós voltamos para Ele ou não, há esperança para a nossa alma, se não houver esta reconciliação. Então, nós vimos aí, em primeiro lugar, a necessidade da reconciliação. Em segundo lugar, o autor desta reconciliação. Quem é o autor dessa reconciliação? Veja o versículo 18. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos destacar 3 pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, a reconciliação é uma iniciativa divina, porque ele diz, tudo provém de quem? Provém de quem? Versículo 18. De Deus. Diga, tudo provém de Deus. Então, observe bem, o homem, ele é o ofensor. Deus, ele é o ofendido. Porque os meus pecados ofendem a Deus. Então, a reconciliação, ela deveria ter partido de quem? De nós. Se eu sou o que ofendo, eu tenho que ir lá, porque ele é o ofendido, ele é o inocente na história. Mas a parte ofensora, ela não vai até ele. É ele que vem até a parte ofensora para demonstrar misericórdia. Deus é que toma a iniciativa, é a parte ofendida que toma a iniciativa da reconciliação. E Deus restaurou o relacionamento entre si mesmo e nós. E Deus quer correr para nos abraçar. É Deus quem corre para nos abraçar. Coloca aqui na tela, por favor, bem rápido, Jeremias 31 e versículo 3. Irmão Elvis, por favor. Irmão Elvis é polivalente, ele está aqui tocando, mexe no som, corre para lá, ajeita a live aqui. Vai lá, irmão Elvis. Jeremias 31 e 3. Olha o que diz, ó. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. É o amor demonstrado por Deus, o amor de Deus nos derramado nos nossos corações, produzindo esta reconciliação. Deus, ele poderia ter nos tratado como tratou os anjos rebeldes. Você nunca pensou por que os anjos não têm perdão para eles? Por que Deus não restaura eles? Porque eles pecaram num corpo que não era este corpo. Porque o nosso corpo é fadado às naturezas, às inclinações da carne. Mas uma vez pecado no corpo que eles tinham, no corpo espiritual, ou até glorificado, eles ficaram perdidos eternamente. Porque o fruto que o homem comeu foi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi da árvore da vida. Porque se ele come da árvore da vida, o resultado era como os anjos caídos. Não tinha mais volta. Aí o que é que Deus faz? Vamos tirar o homem do jardim e para que ele não coma da árvore da vida. Então, quando Deus expulsa o homem do jardim, não é bem um juízo, é uma misericórdia que Deus está apresentando a ele. Porque ele está dizendo, vou tirar ele, porque se ele comer da árvore da vida, ele está perdido.
Então Deus demonstrou misericórdia, e aos anjos ele colocou muitos já em cadeias eternas, como diz em Judas capítulo 6, versículo 13, e em permanente estado de perdição, mas Deus ele providenciou para nós o caminho de volta para ele. Cristo é esse caminho de volta para ele, o caminho é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tomé disse: Senhor, mostra-nos o caminho. É porque Jesus está pregando para o discípulo: vós conheceis o caminho. Sabe, a pessoa que está ouvindo a palavra, aí ela não está entendendo nada, mas os outros estão dando glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Aí Tomé olhou assim, viu os outros tudo concordando: vocês conhecem o caminho. Aí Tomé disse assim: Senhor, ninguém conhece o caminho aqui não. Aí igual o outro disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Tu está tanto tempo comigo e diz: mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Segundo lugar, a reconciliação realizada pela cruz de Cristo é o resultado e não a causa do amor de Deus. No versículo 18 ele diz: por meio de Cristo, por meio de Cristo. Jesus não veio para abrandar o coração de Deus, mas para revelar o seu coração amoroso. Na verdade, não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus, foi o amor de Deus que gerou a cruz de Cristo. A cruz não é a causa, mas o resultado do amor de Deus. A cruz estava cravada no coração de Deus desde a fundação do mundo. Aleluia. Terceiro, a cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para nos reconciliar consigo. Deus nos amou e nos deu o quê? O seu Filho. Deus nos amou e Cristo se encarnou. Deus nos amou e Cristo sofreu em nosso lugar. Deus nos amou e Cristo morreu por nós. Então, a cruz de Cristo é a prova cabal de que Deus está de braços abertos para receber-nos de volta à nossa casa, ao nosso lar. A nossa reconciliação com Deus custou preço infinito. A morte de Cristo, de seu próprio Filho, isso custou o preço da reconciliação. Ele nos comprou não com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, como Pedro diz, mas com o sangue como de um cordeiro imaculado, morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Quando Deus criou o universo, ele apenas usou a palavra. Observe isso. Quando Deus cria o universo, ele apenas usa a palavra. Ele diz: haja luz, houve luz. Agora, quando Deus criou o homem, ele pôs a mão no barro. Mas, quando Deus foi salvar o homem, ele entrou dentro do barro. Vou repetir. Só o Bruno entendeu, acho que ele deu glória a Deus, aleluia. Quando Deus foi criar o mundo, irmão, ele usa a palavra. Haja luz e houve. Mas quando ele vai criar o homem, ele coloca a mão no barro. Mas agora, para salvar o homem, ele entra dentro do barro, porque o Verbo se fez carne e habitou dentre nós. Aleluia! Terceiro, segundo, o autor da reconciliação. Terceiro, o agente da reconciliação. Nós vamos destacar aqui 2 pontos. Primeiro, Jesus Cristo é a ponte que nos liga a Deus. Foi o que Cristo fez por nós, que pavimentou o nosso caminho de volta para Deus. Cristo é o único caminho de volta para Deus. Ele é a única porta de entrada dos céus. Quando Jacó está no deserto, ele está fugindo do irmão dele, Jacó. Aí ele se deita no meio do deserto, aí pega uma pedra e faz aquela pedra de travesseiro. Já pensou, irmão? Fazer uma pedra de travesseiro. O cara era cansado, enfadado mesmo. Aí a Bíblia diz que ele pega a pedra, faz de travesseiro e dorme ali, e ele tem um sonho, uma visão. Ele vê uma porta aberta no céu e uma escada do céu descida. E os anjos subiam e desciam. Aí ele olha e diz assim: aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Colocou o nome daquele lugar de Betel. Bet-El. El Deus, Bet casa. Betel, casa de Deus. Aí ele vai, viaja e volta de novo e vê, e ele tem uma outra visão, ele vê os anjos ali, naquele mesmo lugar, e ele muda o nome de Betel para El Betel.
dizendo que Deus está na sua casa. É o Betel, é Deus na casa do próprio Deus. Então ele está lá, aí olha, aí diz assim, aqui no outro lugar, na porta do céu, é a casa de Deus, e tem uma escada e os anjos subindo e descendo, só que ele não entendeu muito bem a visão assim, ele não deu uma clareza para nós, mas aquela escada era o próprio Jesus, porque Jesus é a ponte, a escada que nos leva até o céu, que nos leva até Deus. Eu não estou falando heresia não, porque quando Jesus chega lá em João, a Bíblia diz que alguém diz assim, olha, nós vimos o Messias, nós achamos o Messias. Filipe fala para Natanael, e de onde é que ele é? Você acharam o Messias? Sim, ele é de Nazaré. Aí Natanael, de onde? Peraí, de onde? Nazaré, ixi, pode vir alguma coisa de Nazaré? Era a pior favela que tinha, nunca tinha surgido ninguém de Nazaré que prestasse. Pode vir alguém de bom de Nazaré? Venha e vê. Aí chama ele, aí Jesus está lá, aí Natanael diz assim, o senhor que é o Messias e tal? Ele diz sim. Aí Jesus olha e diz assim, eis aí um fiel e verdadeiro israelita. Aí Natanael olha assim, como você me conhece de onde? Está dizendo que eu sou um verdadeiro israelita? Aí ele diz assim, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Alguns comentaristas dizem que é porque todo judeu, ele tinha uma figueira que ele orava ali debaixo. E Jesus já tinha tido uma revelação e sabia que Natanael estava orando na figueira onde ninguém estava olhando para ele. Só que tem uma vertente aí, que eu já vi alguns comentaristas falarem, que é mais profunda, de José. Flávio José, o historiador judeu. Ele diz que a idade de que Natanael tinha era mais ou menos a idade de Jesus. E na época que Herodes perseguiu as crianças, ele também estava no meio. Só que os pais de Natanael pegaram Natanael, fizeram como Moisés, esconderam ele no cesto de palhas e de ramos de figueira. E quando Jesus chega para ele e diz assim, eu te vi quando tu estava debaixo daqueles galhos de figueira, quando tu era criança. Então ele creu na hora. A Bíblia diz que ele creu. Quando ele fala isso, ele creu. Por quê? Porque seria muito assim, você dizer assim, eu vi tu debaixo da figueira. Todo mundo está vendo. Mas quando ele diz, eu vi tu debaixo da figueira, ele entendeu que estava falando lá quando ele era pequeno, que ele estava se livrando também das espadas de Herodes, que mandou matar milhares de crianças em Belém. E ele diz, pois eu creio, você é mesmo o Filho de Deus, você é o Messias. Oh, aleluia. Aí Jesus olha e diz assim, mas tu está se admirando com essas coisas? Tu vai se admirar mais ainda quando tu vê o Filho do Homem, os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque a visão que Jacó teve foi da escada, os anjos subindo e descendo, mas a visão nítida que Natanael vai ter é do próprio Filho do Homem, os anjos subindo e descendo. Por quê? Porque ele é a escada, ele é o caminho, ele é o intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quantos entendem a palavra? Dá uma glória a Deus. Segundo lugar, Jesus Cristo nos reconcilia com Deus pela sua morte. Cristo fez esta reconciliação pelo sangue da sua cruz, lá em Colossenses 1:20. Essa é a doutrina da substituição, ou seja, Cristo assumiu o nosso lugar como nosso representante e fiador. Ele paga a nossa dívida, ele morreu em nosso lugar, ele abriu para nós um novo e vivo caminho de retorno ao Pai. A cruz de Cristo é a ponte entre a terra e o céu. Nenhuma pessoa pode chegar até Deus a não ser por meio dessa ponte. Ou seja, sem Cristo, Deus fica inacessível. Nós só temos acesso a Deus através dele, através de Cristo. Quarto lugar, base da reconciliação, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aqui está a glória mais excelsa do Evangelho. O justo justificando o injusto, sem deixar de ser justo, por algo chamado imputação da justiça. Que Deus, ele é justo e justificador
daquele que tem a fé em Jesus. A Bíblia diz que quando nós temos fé em Cristo, nós somos justificados. Paulo ele vai abordar a questão aqui da imputação. A imputação, essa expressão aqui, é um termo na área financeira, e que significa simplesmente pôr na conta de alguém. É fazer uma transferência, pegar um dinheiro e colocar lá. Quando Jesus morreu na cruz, todos os pecados lhe foram imputados, ou seja, foram postos na conta de Jesus, para que ele pagasse. Então Deus ele deposita a justiça de Cristo na nossa conta. Observe, eu sou um devedor, eu não tenho como pagar a conta, porque o preço é muito alto. Se eu vender tudo o que tenho, em troca do amor eu falharia, não tinha como pagar. Aí Deus disse, está precisando aí de um Pix celestial, um Pix espiritual, e ele pega e coloca na nossa conta, e me justifica. A justificação foi um ato que Deus fez de uma vez por todas, porque essa justificação também é um termo jurídico, ou seja, é alguém que é injusto, ele está devendo, ele precisa passar por uma condenação. Mas se o juiz disser assim, você está inocentado, ele está justificando aquele injusto. Então foi isso que Deus fez. É o processo da justificação, como eu já falei aqui, que anda ao lado da santificação. Porque Deus, ele me justifica e eu me santifico. A justificação é um ato de Deus dado uma vez por todas, mas a santificação é um ato meu, dia após dia. Todo dia eu tenho que me santificar e me santificar. Porque todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu prefiro Cristo, escolho Ele todo dia. Porque eu já morri para a minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Já dizia o poeta. Paulo, no texto em apreço, ele oferece aqui 3 tipos de imputação. Ele nos fala aqui 3 tipos de imputação. Primeiro, estou terminando. Deus não imputa iniquidade aos pecadores. Segundo, ele imputa o pecado dos pecadores a Cristo, Cordeiro Imaculado. Terceiro, ele imputa a justiça de Cristo aos pecadores. Vejam essas 3 imputações. Em primeiro lugar, Deus não pôs os nossos pecados em nossa conta. Versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus não fez o lançamento da nossa dívida em nossa conta. Ele não puniu o nosso pecado em nós. Deus é o calculador do pecado, mas ele não é o calculador do pecado, ele é o libertador do pecado. Agora, se Deus não nos inocenta, nós somos culpados. Segundo, Deus pôs os nossos pecados na conta de Cristo. Cristo não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós. A palavra que Jesus fala na cruz, tetelestai, usada por ele lá na cruz, significa está pago. Agora nós estamos quites com a lei e com a justiça de Deus. É como pegar um camarada que ele estava devendo muito à justiça, hoje você não deve mais nada, você está quite, ninguém vai mais mexer com você. Então, podemos ilustrar essa verdade com a carta que Paulo fez para Filemon, lá em Filemon, no versículo 18, que não tem capítulo, mas só tem um capítulo. Paulo estava disposto a pagar a conta, a imputação para Onésimo e Filemon, para ter uma reconciliação. Paulo ele é preso, aí ele conhece um camarada lá que o nome dele é Onésimo. Aí ele ganha esse Onésimo para Jesus. Aí Onésimo conta a história para ele. É porque assim, eu estou preso aqui porque eu roubei o meu senhor, o nome dele é Filemon, ele me mandou para a cadeia aqui, mas eu estou arrependido e tal. Aí Paulo disse assim, não se preocupe não, que eu vou mandar uma carta para Filemon. Aí ele escreve para Filemon alguns versículos, e ele fala para Filemon, olha, perdoa esse rapaz aí, porque Onésimo
significa um servo fiel, ou um servo útil. Ele disse, mas na verdade ele foi para você um servo inútil. Mas receba-o de volta. E se por acaso ainda tiver alguma dívida dele, pode colocar na minha conta que eu pago. Paulo diz, pode pôr na minha conta. Está lá em Filemão, versículo 18. Pode pôr na minha conta. Foi o que Deus fez. Ele disse, olha, pode pôr na minha conta. Jesus falou, pode pôr na minha conta, Pai, porque eu vou reconciliar. Vou trazer justificação. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, Deus pôs a justiça de Cristo em nossa conta. Jesus não apenas pagou a nossa dívida, Ele nos tornou infinitamente ricos. A justificação é mais do que perdão. No perdão, nossa dívida foi totalmente quitada. Na justificação, além da dívida ter sido quitada, ainda recebemos em nossa conta um depósito de valor infinito, que é a justiça de Cristo. A justificação não apenas ela está aqui na questão da dívida perdoada, mas Deus faz um depósito de valor incalculável em sua conta, que é a infinita justiça de Deus. Além dele pagar a nossa conta, ele ainda dá juro e correção monetária. Ainda dá mais bônus ainda, 13º, plano de saúde, aleluia, porque ele nos torna infinitamente ricos pela sua justiça, com riquezas e bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quantos podem dar uma glória a Deus? Último lugar, quinto lugar, o embaixador da reconciliação. Versículo 19, 20, diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus, vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, o embaixador, o que é o embaixador? O embaixador é um porta-voz oficial de uma nação, de um país estrangeiro. A palavra grega, por Paulo aqui, embaixador, é presbeuen. Esse termo tem um rico pano de fundo, porque esse camarada aqui, ele cumpria uma missão direta do imperador. Então Deus ele enviou embaixadores para declarar paz e não guerra. Ele diz, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então um grande privilégio é ser o embaixador do céu para os pecadores rebeldes. Quando o Senado romano ele decidia em uma reunião que deveria converter uma região, a província, às vezes ele mandava 10 embaixadores. Eles iam lá, os emissários, junto com o general vitorioso, e acertavam os termos de paz com os derrotados. Eles promulgavam uma constituição para a sua nova administração, depois voltarem com o relatório de tudo ao senador. Esses embaixadores, eles eram dessa forma responsáveis por atrair os homens à família do Império Romano. Então eles iam, esses 10 homens, com esta mensagem, pregavam, mandavam o relatório, e está aqui, nós vamos inserir eles na família aqui do Império Romano, vão servir a nós e tal. Então ele era um porta-voz. Em face do exposto, nós podemos destacar 3 lições importantes. Em primeiro lugar, o embaixador tem o ministério da reconciliação. O embaixador ele tem o ministério da reconciliação. Deus não só reconciliou o mundo consigo mesmo, mas também comissionou mensageiros. Mensageiros com uma boa nova, com boas notícias. Então, todos que derem ouvidos ao chamado para o arrependimento, a fé, eles experimentarão a alegria da reconciliação com Deus. Então, antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos embaixadores desta reconciliação. Então, eles usavam de misericórdia. Olha, o imperador não quer matar vocês, não. Ele quer fazer aqui um acordo de paz, né? Porque se ele matasse, ele preferia colocar aqueles homens para trabalhar ao seu dispor e pagar imposto. Então, ele ia fazer um tipo de reconciliação. Segundo lugar, o embaixador prega a mensagem da reconciliação. Versículo 20, ele fala sobre isso.
Ou seja, o embaixador, ele exorta os homens em nome de Cristo que se reconciliem com Deus. Este homem, este emissário, ele não tem poder de si mesmo. Porque o homem, na verdade, ele não tem poder de se reconciliar-se a si mesmo com Deus. O homem só pode receber uma reconciliação se esta for providenciada por Deus. Terceiro lugar, o embaixador ostenta uma imensa responsabilidade, porque o embaixador, ele fala no nome do seu governo, ele fala em nome do seu estado, ele representa o seu país. Para mim terminar, eu vou destacar aqui três características do embaixador. O embaixador, ele vive em terra estranha. Nós, como embaixadores do Evangelho, nós somos peregrinos aqui. Nós somos apenas estrangeiros, porque nós vivemos em uma terra estranha, porque a nossa pátria não está na terra. Nossa pátria está nos céus. Segundo, o embaixador, ele fala em nome de um governo. Ou seja, a palavra do embaixador tem um respaldo da nação que o enviou, mas apenas quando essa palavra representar realmente o pensamento e a vontade do Estado que representa. Então ele não chega com mensagem dele, ele chega com mensagem do país dele, do governador dele. Terceiro, o embaixador tem em suas mãos a honra do seu país. Ou seja, o seu país é julgado por meio dele. Quando as pessoas escutam as suas palavras, observam as suas ações, elas dizem: essa é a maneira como esse país age. A honra de Cristo e de sua igreja está nas mãos dos embaixadores de Deus. Então, quando ele vê um embaixador, um pregador do evangelho com uma palavra, ele entende como é que funciona o reino de Deus. Quarto lugar, todo embaixador precisa assumir solenes compromissos. Primeiro, o embaixador deve transmitir a mensagem que ele ouvir, ou seja, não pode mudar a mensagem, não pode distorcer a mensagem, tem que ser a mensagem fidedigna que recebeu. Nós estamos vendo um pouco sobre isso no nosso curso de teologia, né? A hermenêutica, a interpretação. O embaixador, ele vai para onde o seu país envia. O embaixador de Cristo, irmão, ele é um servo da missão, e não um autônomo que dirige os seus próprios passos e a sua própria agenda. Deus já me enviou 2 vezes. Vai para o Chorozinho, eu fui. Vai para Paracuru, eu fui. Eu não ia dizer, não quero ir não, vou por aqui. Porque ele não tem vontade própria, ele vai para o país onde ele é enviado. O embaixador não se naturaliza, ele sempre é um estrangeiro. O que é isso? É que um embaixador, ele não muda a sua cidadania, ele nunca se naturaliza, ou seja, ele é sempre um representante da sua nação, a terra estranha. Não devemos nos apegar a este mundo. Aqui nós somos embaixadores, estamos aqui em uma missão especial. Você é do mundo, mas você não pertence ao mundo. Você não pode se naturalizar com este mundo. Você pertence ao céu, você pertence a um país celestial. Quinto lugar, estou terminando, viu, irmão? O embaixador tem uma mensagem solene e urgente. A mensagem que anunciamos é a maior e mais importante, a mais vital e a mais urgente mensagem que o homem pode ouvir. Nenhum juiz implora o criminoso culpado por perdão. Pensou sobre isso? Ninguém implora a outra pessoa a receber perdão completa de uma dívida. O camarada está devendo você muito dinheiro. Rapaz, eu te dou meu perdão, aceito meu perdão. Não precisa me pagar mais não, rapaz. Você nunca vai ver isso. O juiz dizer, rapaz, aceito meu perdão, você é culpado, não presta para nada, é um assassino, é um ladrão, sei lá. Nunca vai ter isso. Ninguém implora a outra pessoa para receber perdão completo de sua dívida ou de qualquer outra coisa. Deus faz isto
clama ao nosso coração, Deus clama, Ele exorta ao nosso coração a nos reconciliar com Ele, a um clamor apaixonado por Deus, dizendo: receba o meu perdão, receba o meu amor. E Paulo conclui esse tema alertando para 2 solenes perigos. No versículo 1 ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Primeiro, o perigo de receber a graça de Deus em vão. Depois de tudo que Deus fez por você, da morte de Cristo em seu favor, do seu clamor apaixonado para você se reconciliar com Ele, se você despreza esta oferta de amor, nada mais lhe resta senão uma horrível expectativa de juízo. Aí sim, aí entra o juízo. Primeiro, Deus demonstra o quê? Amor, perdão. Mas se desprezarmos a graça de Deus, juízo. Segundo lugar, vamos ficar de pé para a gente terminar. O perigo de decidir, de adiar a sua decisão. Versículo 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ele deixa claro: hoje a porta da graça está aberta, mas amanhã pode ser tarde demais. E nós estamos aqui reconhecendo isso, porque nós acatamos essa decisão. Ele está dizendo: ainda há esperança. A porta da graça está aberta, mas amanhã pode ser tarde demais. Sei que só tem crente aqui, mas pode ser que alguém escute essa mensagem aí depois, pelas internets da vida. Não adie sua decisão. O tempo é hoje. Tanto é que nós não temos o amanhã nunca chega. Amanhã, mas quando chega o amanhã depois da meia-noite, não é mais amanhã, é o hoje. É hoje. Tem até uma história, vou terminar com essa ilustração. O camarada que ele saiu do serviço, ele trabalhava um negócio de concreto armado, com construções e tal. E ele saiu do serviço, ia para casa e passou em frente a uma igreja. Aí ele ouviu o pastor fazendo o apelo. Aí ele ficou escutando. Aí quando ele ia lá perto da esquina para dobrar, para pegar o rumo da casa dele, ele ouviu que o pastor disse assim: amanhã pode ser tarde demais. Aí ele ficou: amanhã pode ser tarde demais. Aí ele ficou com a sua cabeça, parou, se encostou. Aí terminou o culto. Ele disse: amanhã pode ser tarde demais. Eu falei: amanhã pode ser tarde demais, eu vou voltar. Porque aí de noite ele recebeu a palavra e voltou. Só que o culto já tinha terminado, os irmãos já tinham ido embora. Só tinha o porteiro ali na frente. Aí ele disse assim, fechando a igreja. Aí disse assim: ei, eu quero aceitar Jesus. Não, mas porque o culto já terminou, o pastor já foi embora. E vem amanhã tem culto e tal. Aí disse: não, mas ele disse que amanhã pode ser tarde demais, eu preciso aceitar, é hoje. Aí ore por mim, tá bom, vou orar por você. Aí amanhã você vem, eu apresento você ao pastor e tal. Pois ore, porque amanhã pode ser tarde demais. Aí o irmão orou por ele, o diácono da igreja, foi embora, disse os dias de culto e tal. Aí ele foi-se embora. No outro dia ele foi trabalhar. Mas no trabalho houve um problema e caiu uma viga de concreto em cima do peito dele. E caiu mais outras coisas, desmoronou a construção lá. Alguma coisa deu errado e olha um escorpião aí no teu pé, amor. Caele, escorpião no teu pé, Micaela. Escorpião no teu pé. Misericórdia. Mata aí. Tinha que chamar mesmo, porque não tinha como não. Se sente aí, toma uma águazinha. Então caiu uma viga no peito dele. E os que trabalhavam ali foram para socorrer ele. E não dava para tirar, não deu tempo. O rapaz já estava morrendo. E ele balbuciava com a boca sangrando algumas palavras. E botou aqui o ouvido perto e ele ouviu a palavra dizendo: amanhã, bem que o pastor disse, amanhã poderia ser tarde demais. Amanhã poderia ser tarde demais.
Então Paulo diz que este é o tempo oportuno. Quer dizer alguém que você ama? O dia é hoje. Quer liberar perdão para alguém? A oportunidade é hoje. Quer se reconciliar com alguém? A oportunidade é hoje. Quer se reconciliar com Jesus? A oportunidade é hoje. Quer fazer alguma coisa para Jesus? Tem que fazer hoje. Eu vou ser um evangelista, vou evangelizar, vou não sei o quê, amanhã, próximo sábado, próximo domingo, próximo evangelista. É hoje, porque toda hora surge oportunidade. Amém? Glória a Deus. Vamos para casa. Quantos recebem essa palavra? Quantos adoram o nome do Senhor? Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela palavra que tu me deste. Pela palavra que tu me deste para repassar ao teu povo. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos. Obrigado por esta reconciliação, por essa tão grande bênção. No nome de Jesus. Nos dá uma noite tranquila, uma noite de paz. Nos leva em paz para os nossos lares. Fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Lembrando os irmãos que domingo é o nosso culto de ceia. É o nosso culto de ceia. Pela manhã, consagração às 7 da manhã. O Ministério de Louvor agradece os irmãos aí que compraram, né? O resultado do sorteio vai ser postado nas redes sociais. E tem mais alguma coisa aí? Domingo pela manhã, consagração para toda a igreja, às 7 da manhã. E à noite, às 6h30, nosso culto de ceia. Traga o seu quilo de alimento para o quilo do amor, para fazer as cestas. Amém? Assim para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Só aquele que crê como eu creio, diz assim comigo: amém! Deus abençoe.